tinha começado lá, né, a falar sobre os passos para começar a se vestir. E bom também que aqui agora vocês podem interagir comigo, né, gente? Antes não tava podendo. Então, vamos lá. Para começar, então, vou retomar desde o início. É legal a gente perceber, né? O primeiro aspecto é observar e se questionar. Então, são 3 perguntinhas que vocês vão se fazer nesse momento, né? Quando vocês abrem um armário. A primeira pergunta é: como você está se sentindo? Então, é muito importante, gente. A gente geralmente nem pensa muito, né, em como a gente está se sentindo, né? Mas é muito importante isso em questão da vestimenta, justamente porque a roupa tem o poder de mudar a nossa percepção de nós mesmos, né? Não só a percepção do outro em relação a gente, mas também a nossa percepção em nós mesmos. Então, ela é uma ferramenta que tem o poder de mudar o nosso humor do dia. Então, é muito importante você saber como você está se sentindo. Então, você está animada, você está alegre, ou você está num dia um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais cansada, né? Então, por exemplo, nesses dias que você está mais para baixo, mais cansada, é aconselhável você colocar uma cor viva, né? Uma cor mais intensa para mudar aquele humor do dia, né? Então, é muito importante considerar isso. A segunda pergunta, que é: para onde eu vou? Né, tem a ver com o dress code. Gente, não, infelizmente, né, não são todos os lugares que aceitam todos os tipos de roupa. Mas o dress code, ele vem não como uma imposição chata. Eu acho que é melhor a gente enxergar ele mais como uma forma de respeitar o ambiente, entende? Uma forma de respeitar as pessoas que estão naquele ambiente. Então, quem aí trabalha em escritório, por exemplo, sabe que uma calça jeans rasgada ou uma regata nem sempre entram no dress code do escritório, né? Da mesma forma, agora que nós estamos trabalhando muito de dentro de casa, né? Nós estamos um pouco mais relaxados, um pouco mais confortáveis. Nem sempre a gente vai apostar em coisas tão sofisticadas, justamente porque a gente está dentro de casa. Então, onde a gente vai, né? Aonde vamos ficar, faz muita diferença. E a terceira pergunta é o clima. Como está o clima lá fora, né? Então, é muito importante que a gente veja as temperaturas para não passar calor, não passar frio. Aqui em Goiânia eu estava mencionando antes que é aquela coisa de mãe, né? Leva uma jaqueta que vai fazer frio. E, gente, e sempre faz. Então, é muito legal você observar esses aspectos até em questão de tecido, né? Então, por exemplo, quando tá muito quente, apostar em tecidos um pouco mais frescos, né? Como o algodão, o linho, tecidos que absorvem mais o calor. No frio, os tecidos mais quentinhos, né? A lã, e até os tecidos sintéticos também. Então, legal, na chuva, por exemplo, tecidos também que são mais impermeáveis, tipo gabardine, mas é legal você observar esses aspectos. Então, primeira coisa antes de se vestir. Então, depois que você já tá com tudo isso em mente, você vai para o passo 2. E o passo 2 é escolher uma peça, uma só, né? Nada disso de ficar pensando na produção como um todo logo de cara. Escolhe uma peça. E essa peça não precisa ser necessariamente uma blusa ou um sapato, ou uma calça, perdão. Ela pode ser um sapato e pode ser um acessório também. Né? A gente tem muita mania de querer sempre começar pela roupa, mas tentem exercitar, né? Começar por um item que vocês geralmente não começam, como, por exemplo, um acessório. Né? Hoje eu montei o meu look a partir deste acessório. Depois vou mostrar, vou ver se eu consigo colocar algumas imagens aqui para vocês. Então, quando você escolher a sua peça, deixa fluir, né? Coloca na sua cabeça, tira aquele julgamento, sabe, excessivo, de que as pessoas estão te observando. Tenta por um momentinho esquecer esse tipo de julgamento e focar em deixar fluir. Então, você pensa, por exemplo, né, eu que escolhi um acessório. Esse colar grande, ele é chamativo, né, tem cor, então eu quis colocar uma blusa que pudesse não competir com
colar, né, que não em termos de mensagens, né, e que ficasse com destaque para esse colar. E por isso escolhi essa blusa preta de gola um pouquinho mais alta. Então, também é muito interessante, agora eu vou ensinar para vocês uma técnica de combinação, para quem todo mundo, né, a maioria das pessoas sempre vem com muita dúvida aqui, me perguntando sobre técnica de combinação. Então, é a técnica das mensagens opostas. Já anota aí se você está com o caderninho no bloco de notas. Anota aí no celular. Técnica das combinações opostas. Como que funciona, Mari? É assim, gente, você vai pegar aquela peça que você escolheu, aquela primeira, e pensar qual é a mensagem que aquela peça está transmitindo. Ela é uma peça clássica, ela é uma peça chamativa, ela é uma peça discreta, ela é uma peça delicada, ela é uma peça sensual, né? Então, você vai atribuindo nomes para aquela peça. Assim que você chegar a uma conclusão, né, de qual é a mensagem principal daquela peça, a próxima peça você escolhe com uma mensagem oposta. Por exemplo, né, eu monto um look com blazer. Blazer é uma peça super clássica. Então, para contrapor, claro, se eu for sair à noite, né, não para um ambiente de trabalho, eu coloco, às vezes, uma regata com uma transparência, que é um pouco mais sensual, né? Então, esse balanceamento de mensagens que gera um quê de interessante, né, no look. Ele gera uma interessância maior no look, essas mensagens opostas, porque elas tiram do óbvio. Então, elas tiram a produção do óbvio. Então, é sempre legal você pensar peça por peça. Então, dessa forma, fica um pouco mais fácil e um pouco menos frustrante de ficar pensando a produção. Aí você pode estar se perguntando, Mari, não tenho tempo para ficar pensando nisso antes de vestir, tem que sair cedo para o trabalho. Então faz esse exercício um dia que você tiver mais calma, né? Que você tiver mais tempo, né? Poder fazer esse processo com mais calma. Para conhecer melhor o seu armário e durante a semana que você não tiver tanto tempo, você conseguir pensar essas combinações um pouco mais intuitivamente, tá? O legal de fazer no dia é justamente por aquela primeira perguntinha lá do passo 1, que é como você está sentindo. Muitas vezes quando você separa, isso acontece muito comigo. Quando eu separo, às vezes, uma produção num dia anterior, que eu sei que no dia seguinte eu vou estar muito corrida, chega no dia, eu olho e falo, parece que não quero vestir isso aqui não. Então, acontece muito, tá? Então, nós vamos agora pro terceiro passo, que é um dos passos mais importantes, que é experimentar, né? Nós, consultoras de imagem, a gente sempre fala muito isso aqui, que é muito importante experimentar, gente, sem preguiça, tá bom? Tem que experimentar. Então, eu vou te convidar, né, a fazer do espelho o seu aliado. Eu sei que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de olhar, de ficar se observando no espelho. Às vezes a gente nem tem um espelho de corpo todo em casa. Mas é o espelho que vai te ajudar a descobrir a sua imagem, né? Como você está refletindo essa imagem e, consequentemente, a construir a sua autoestima. Então, é no espelho, principalmente espelho de corpo todo, que você vai perceber como que harmonizou aquela produção que você colocou junto. Então, pode acontecer, por exemplo, de você juntar, né, lá uma blusa, uma calça e tal, um sapato, e você olhar e isso te gerar algum tipo de incômodo, ou você fixa o olhar muito em alguma parte específica, né? Acontece. Então, geralmente, quando a gente está com essa sensação de que tem alguma coisa errada, que na verdade, gente, não é errado, tá? Eu falo muito como consultora que não existe certo e errado, existe o que faz sentido para você, né? Mas esse incômodo vem porque o nosso cérebro, ele tende a procurar coisas harmônicas, então ele tende a procurar proporções perfeitas. E por isso, nós ficamos um pouco refém dessa harmonia de querer buscar sempre a harmonia visual, tá? Então, vou explicar para vocês, na verdade, o que é o peso visual, para vocês entenderem. Então, ele é
nada mais que uma sensação, ele é uma sensação visual, né, de que tem algo chamando mais atenção. Dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando você coloca um look todo preto, uma produção toda preta e uma bota vermelha no pé. Querendo ou não, aquela bota tá contrastando muito com aquele look todo preto. Ela chama mais atenção porque o vermelho chama mais atenção, é uma cor, né, que tem uma mensagem chamativa. Inclusive, gente, quem tem dúvida de cores, tem vídeo aqui no feed, no IGTV sobre cores, tá? Explicando, tem definição do significado das cores, dica para combinar cores, mas enfim, voltando. Esse vermelho vai chamar muita atenção e acaba que o seu olhar fixa lá no pé, então ele fixa naquele ponto. Outro exemplo que eu já até dei aqui no IGTV também, de quando você coloca um look bem clarinho, com tons mais clarinhos e uma bolsa preta. Né? Pode ser que aquela bolsa preta gere aquele peso visual, que é o olhar para ali e acha um incômodo e às vezes a gente não sabe o que é. Então, quando você sentir isso, eu aconselho duas opções. A primeira, né, que você pode procurar focar em outra área para poder disfarçar, né? Eu não gosto muito dessa palavra disfarçar, acho que seria mais esse destacar outra área para que você possa equilibrar o olhar, né? Nesse nosso caso aqui, do look preto com a bota vermelha, você pode jogar um batonzão vermelho no seu rosto e isso ele já conecta o look, porque você tem o vermelho em cima e o vermelho embaixo, né? Então, você tem essa opção de trazer equilíbrio. Ou você também pode deixar esse peso visual de forma proposital, né? Você pode usar ele de forma estratégica. Então, esse mesmo caso que a gente está trabalhando, se você não coloca uma bota vermelha, deixa o look todo preto, inclusive a bota, e coloca um batom vermelho, né? Isso vai chamar atenção para sua boca e, consequentemente, atenção para aquilo que você está falando. Então, isso pode ser uma forma interessante. Por exemplo, se você está fazendo uma palestra, né, chamar atenção para a boca. Então, você pode usar isso de maneiras estratégicas, tá? Bom, gente, eu vou mostrar uns exemplos para vocês. Vocês não reparem, não, porque é a minha primeira live e Mercúrio retrógrado, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu consigo mostrar umas fotinhas para vocês, de como, porque eu queria mostrar para vocês como funciona esses processos, desses 3 passos na prática. Então, vamos supor que eu acordei e estou me sentindo, né? Tô me sentindo, aquele dia que você acorda no seu máximo, que tá se sentindo super bem, que você quer estar elegante, sofisticada. E que o clima está ameno, não tá nem tão quente, nem tão frio. E que você vai para um evento social durante no final da tarde, vamos supor, que é o exemplo do look que eu montei. Então, a primeira peça que eu escolhi foi esse blazer. Olha, gente, deu certo, que tudo! Esse blazer. Então, esse é o meu blazer, né? Tô colocando aí exemplo das minhas roupas, porque eu acho que fica mais real do que a gente trazer exemplos de fotos montadas, né? Então, escolhi o meu blazer. Então, o blazer, ele é super clássico, ele é super estruturado, ele é cheio de linhas retas que transmitem uma seriedade, né? Se eu tô indo num evento à tarde, né? Um evento social, talvez eu não precise estar tão clássica, né? Tão sisuda. Então, eu pensei, bom, vou trazer um elemento mais leve para dentro dessa produção. E aí, eu escolhi uma blusa preta com transparência. Eu não sei se dá pra ver aí, mas ela tem uma transparência bem aqui no meio, assim. Então, uma blusa preta com transparência, né? E não bastante, eu também quis colocar um quê sensual, coloquei um sutiã de alcinha. Então, foram mensagens extremamente contrastantes, né? Do blazer, que é extremamente clássico, e esse sutiã de alcinha, por exemplo, é extremamente sensual. E juntos, eles formam uma mensagem mais sofisticada,
né? Eles formam uma mensagem diferente, porque você tá talvez sensual na medida certa, né? E elegante na medida certa, não tá too much nem para um lado e nem too much para o outro, né? Então, aí resolvi colocar, né, evento à tarde, um shortinho branco, né? A imagem está grande demais, mas é um short branco, tá? E para arrematar tudo isso, nesse caso eu escolhi a sandália e o acessório por último. Eu escolhi essa sandália aí de eco de cobrinha, né, elegante, com um saltinho quadrado menorzinho, para não me incomodar, porque era um evento que eu precisava ficar em pé, tá? É muito importante também, gente, levar em consideração o seu conforto, sempre. A gente, quando tá desconfortável com aquilo que a gente tá usando, as pessoas percebem, porque a gente fica incomodado, né? Fica naquela sensação, fica mexendo e tal. E as pessoas percebem que a gente está incomodada com alguma coisa, tá? Então, é sempre muito importante colocar o conforto como prioridade. Então, coloquei uma argolinha e coloquei a sandália. E eu quero mostrar para vocês o resultado final desse look. Só que ele está lá atrás na minha galeria, gente. Tô vendo aqui vocês comentarem. Que bom que vocês estão gostando. Tô muito feliz de ver aqui. Ó, a Cecília tá aqui falando. A cobrinha combina com a estampa do blazer. Nunca sei combinar estampa. Gente, combinação de estampa dá outra live enorme pra gente falar. Mas eu vou dar uma dica aqui, que é olhar cores e padronagens parecidas. Então, por exemplo, essa sandália de cobrinha, ela tem um marronzinho ali, um preto, né? E o blazer também tem, né? Essa mesma paleta de cores, vamos dizer assim. Então, isso facilita na hora de combinar as estampas. Eu acho que, para começar, é bom começar assim, com estampas de cores parecidas, tá bom? Gente, não chega nunca. É assim, gente, quem sabe faz ao vivo, e faz ao vivo em Mercúrio retrógrado. Se vocês não sabem o que é Mercúrio retrógrado, já procurem aí. Eu brinco com essas coisas de astrologia, mas é que é um assunto que me interessa muito. Ó, achei a foto. Aí, gente, já tava até aqui no feed, ó. Tô até com uma cervejinha pra vocês verem que o evento realmente era social. Mas é isso, ó, tá vendo? Então, eu coloquei o blazer, o short, a blusa com transparência e o sutiã de tiras, né? Dá pra ver aí que o sutiã de tiras, ele tá tampadinho do blazer, então não fica muito exposta, né? E a sandália de saltinho. Então, é isso. Depois vocês me contem aqui se vocês gostaram da produção. E o outro exemplo que eu queria dar pra vocês, na verdade, é do look que eu estou usando hoje, que eu comentei mais cedo com vocês, que eu escolhi esse colar, né, de propósito. Comecei pelo acessório para indicar pra vocês que é possível, né, começar pelos acessórios ou pelo sapato, né? Se você tem um sapato que você ama muito, então começar a pensar a produção por peças que você gosta muito ajuda a fluir, né, essa criatividade. Então é muito interessante. Agora voltando, gente, galeria, que bom que vocês amaram o look, tô vendo aqui. Então hoje eu escolhi esse colar, né, que vocês estão vendo aí, ó, ele um pouquinho maior. Coloquei um brinquinho menor porque o colar já era grande para manter a proporção. Ele, como vem nesse formato em V, eu escolhi um decote um pouco mais alto, então justamente para o colar ficar em destaque, para o colar cria essa ilusão de decote, né? Esse é um truque de estilo que a gente utiliza. E ele fica em destaque, principalmente porque a blusa, eu escolhi uma blusa na cor preta, né? Então, pro colar ficar em destaque, também pra gente ficar um pouco mais chiquezinha, né? Pra live. Então, tá aí a blusa pra vocês. E eu estou com uma calça Pantacur, que é uma das minhas peças preferidas, porque essa calça, no caso aí que vocês estão vendo na imagem, ela tem, então, linhas retas, né? Mas ela, por ser Pantacur, ela é séria, mas não tanto, né? Ela passa uma imagem de seriedade, até pela estampa também, que é em xadrezinho, né?
mas por ela ser mais levinha e por ela ter esse comprimento mais curto, ela dá uma leveza, né, pro look. E, gente, para arrematar tudo, um tênis branco, porque eu não queria ficar muito séria até dentro de casa, mas não queria ficar muito séria. Então, esse lookinho eu arremataria com um tênis branco, tá bom? Gente, agora eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram aqui pra mim no direct, tá? Se vocês, daria certo esse colar com blusa clara também? Sim, daria certo, tá? Daria super certo. É um colar que, apesar dele ter laranja, ele é neutro. Inclusive, gente, é uma peça herdada, tá? Esse colar é super antigo, era ou da minha mãe ou da minha avó, não lembro. Mas é super antigo, é uma peça herdada. Também tem post aqui no feed sobre peça herdada. O Cássio tá perguntando, pela calça ser mais larga, a blusa precisa ser mais colada? Cássio, não necessariamente. Isso é inclusive algo que a maioria das pessoas pensa, né? Que se você tá usando uma peça muito larga, a outra precisa ser muito justa, sendo que na verdade isso aumenta a desproporção visual. Porque dá pra ver que um lugar tá muito amplo e o outro tá muito apertadinho. Então, o ideal, na verdade, é que se você coloca uma calça mais larga, você colocar uma blusa mais soltinha. Não necessariamente é muito larga, a não ser que você queira propositalmente, né, criar essa ideia, né, de amplitude, enfim, de linhas mais retas, de não marcar o corpo. Mas não é uma regra, a gente busca sempre essa proporção em olhar os caimentos parecidos, sabe? Porque se você coloca, por exemplo, uma parte de cima muito justa, aquilo vai chamar muita atenção para a sua parte de cima. Foi uma ótima pergunta. Bom, recebi essa pergunta aqui. Combinar as peças entre si e meu estilo sem ficar largadona demais. Eu escolhi, gente, falar sobre isso porque muitas vezes a gente acha que ser básica é ser largada, né? Eu não conheço o estilo da pessoa que me fez essa pergunta, espero inclusive que ela esteja aí. Mas eu queria reforçar isso, que ser básica não necessariamente é estar largada, né? Estar confortável não quer dizer estar largada. Então, você pode utilizar esses passos, né, para começar a combinar as suas peças, sempre respeitando o seu estilo. Coisas que deixam a gente largada talvez, assim, falta de acabamento, por exemplo, se sair com o cabelo todo bagunçado, né, ou se você tá muito cansada. Eu sou muito assim com maquiagem, eu falo com muito cuidado, porque tem gente que realmente não gosta de usar maquiagem, mas assim, se você tá com uma cara de muito cansada, às vezes fica um pouco essa impressão. Roupa rasgada, roupa com furo, tudo isso, se inclusive você tem roupa assim no seu armário, gente, por favor, leva pra consertar, tá bom? Esse tipo de roupa não deve ficar no armário dessa forma. Outra que eu recebi, se está bom ou não o que eu vesti. Bom, isso é influenciado muito pelo dress code, talvez, né? Tipo, do lugar onde você vai. Eu acho que esse se tá bom ou não vem muito também do medo do julgamento do outro, né? De como o outro vai perceber. Então, gente, se olha no espelho, se você gostou, se você tá achando linda, se você tá confortável dentro de si mesma, é porque está bom, tá? Porque mais do que se vestir, né? Estar bem vestida, estar elegante, acho que o mais importante é estar segura de si, né? Segura de tudo aquilo que você de tudo aquilo que você carrega. Então, se você olhou no espelho, gostou, achou que tá bonito, vai que tá bom. Combinar peças, harmonizar acessórios, ficar elegante sem salto. Aqui, inclusive, eu já fiz um post sobre como ficar elegante de tênis, mas, gente, é perfeitamente possível ficar elegante sem salto, tá? A gente não precisa do salto para ficar elegante, porque você pode trazer outras peças do vestuário para trazer esse toque de sofisticação, né?
Então, linhas mais retas, tecidos mais estruturados, cores neutras, não necessariamente preto, branco e cinza, tá, gente? A gente tem mostarda, tem azul marinho, tem verde musgo, né, o petróleo, o roxo uva, o bordô, todos esses são neutros coloridos. Então, todos esses também trazem essa mensagem sofisticada. E sobre acessórios, acho que também cabe, talvez, um outro GTV ou um vídeo pra gente falar exclusivamente de acessórios. Esse eu recebi em inglês de uma amiga minha do mestrado, a Pilar, espero que ela esteja aqui também. Que também diz respeito ao dress code. Ela fala assim, que se o que ela tá vestindo tá de acordo com o lugar que ela vai. Então, essa dúvida surge muitas vezes quando a gente vai no lugar pela primeira vez, né? Então, eu aconselho que você busque, talvez, informações. Então, onde é esse lugar, né? Qual que é a localização? Se tiver hoje em dia, todo mundo tá nas redes, todos os restaurantes, bares, etc., estão nas redes sociais. Então, pesquise fotos daquele lugar para você ter um pouco mais de noção de como se adequar, né, naquele ambiente. Mas, gente, não precisa ficar muito, assim, com muita neura em relação a isso, porque hoje a gente, acho que com exceção de casamentos, né, que a gente realmente precisa de um dress code, hoje em dia é tudo muito, muito livre, assim. Eu acho que vai mais de você estar bem com você, né, novamente reforçando isso, de você estar bem com você, do que com restrição de vestimenta para algum lugar. E essa tem dificuldade em escolher os sapatos para combinar, sempre acaba escolhendo cores neutras. Bom, é muito comum a gente escolher cores neutras no sapato, às vezes a gente fica com um pouquinho de medo de ousar quando vai colocar o sapato, mas eu também acho que é mais uma questão, talvez, do seu próprio estilo também. Às vezes é algo que você gosta mais, né, de estar neutro ali nos sapatos, ou pode ser também esse medo do julgamento. Então, a dica é experimentar. Experimenta modelos novos, né? Tenta sair ali daquele ABC que você tá sempre. Querendo ou não, a gente precisa fazer um esforcinho para isso, né, gente? Até para seguir esses passos que eu passei para vocês, para começar a se vestir. É bom, né? Não que vocês precisam, mas é legal, às vezes, você tentar pensar peças que você nunca utilizou juntas antes. Então, testa, experimenta, testa, olha no espelho, vê se tá legal, vê se gosta, tá? E uma última, que foi essa aqui. Se eu te der meu cartão, você monta meu guarda-roupa? Gente, não monto, tá? Meu objetivo é sempre te ajudar, te ensinar para que você faça as suas próprias escolhas. Então, eu não quero te fazer refém do meu conhecimento, eu quero que você apodere desse conhecimento, tá bom? Então, é isso. Gente, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Amei na nossa live, né? Apesar dos probleminhas técnicos. E é isso. Boa noite para todo mundo. Beijo.